Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como sempre, né? Estamos aqui falando das coisas do Senhor. Porque quem é do Senhor se compraz em invocar o seu nome e constituir desse nome o principal assunto da sua vida. É o que tem acontecido entre nós. Não é verdade? E o nosso assunto de hoje é como nos livrar imediatamente do mal e de tentações. Vamos partir do pressuposto que o mal e as tentações existem. Porque senão nosso Senhor não teria em Mateus 6,13 nos ensinado a orar sempre, pedindo que nos livre do mal e não nos deixe cair em tentação. Outra coisa que devemos observar no Evangelho é a necessidade de estarmos, para que o mal não nos suceda, ligados ao Senhor. Tal como um ramo da videira tem que ficar ligado à videira para produzir a vinha, então o Senhor diz: permanecei em mim e eu permanecer em vós, porque sem mim nada podereis fazer. O apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, nos manda permanecer sempre cheios do Espírito, né? E em Tessalonicenses 5,19, não deixar apagar o Espírito, extinguir o Espírito. O Evangelho nos ensina a orar. E o apóstolo Paulo chega a dizer para orarmos sem cessar e não deixar extinguir o Espírito. Isso como se fosse possível o tempo todo. Digo isso em face da necessidade de nos interagir com o mundo e com os cuidados com a vida. Entre tanto, os cuidados com a vida, o que está lá em Marcos 4,19, né? Quando ele fala daquela semente que caiu no meio dos espinhos, e as preocupações com as coisas imediatas do dia a dia, e até mesmo a própria paz nos faz esquecer de Deus, que está tudo bem e a gente não liga, né? Então, por algum tempo, coisas ruins começam a acontecer com a gente de novo. E nas nossas vidas, né? E há situações que também não temos tempo para elaborar uma prece diante de algum susto, emergência ou perigo iminente e imprevisível. Então, por algum tempo, às vezes acontece assim. Mas temos que restabelecer a nossa relação com o Espírito Santo, mesmo apesar das preocupações com a vida. Diante de tal emergência, o Senhor, nosso Deus, nos disponibiliza um atalho muito eficaz. Sim, um grande atalho, um atalho muito eficiente para voltarmos imediatamente para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, se pudéssemos jamais estar ligado ao Senhor. E é para perto do Senhor esse lugar, onde sentimos com certeza o livramento dele. Trata-se do simples invocar do nome do Senhor. Esse que é o atalho. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Entretanto, ao lhe mostrar qual é esse atalho, peço que me permita, sem qualquer pretensão de lhe dar aqui uma aula de português deste momento, mas precisamente falar das interjeições, para ajudar a entender melhor esse assunto. Se você tiver uma gramática em casa, ou mesmo perguntar ao Google o que são as interjeições, lhe será respondido. Tratar-se de uma das 10 classes gramaticais onde todas as palavras da língua portuguesa estão, então a interjeição é uma delas. E essa classe de palavras, as interjeições, elas expressam as manifestações espontâneas da nossa alma. Não é? Flui subitamente de nossa alma. E usamos várias interjeições durante o dia, né? Se de alegria, oh, que maravilha, que beleza, que bacana, adorei. De aborrecimento, oh, sacanagem, né? Que droga, que merda. Para não falar, tem coisa pior, né?
Um cara igual Faustão, por exemplo, na Boca Porca, ele fala, ora meu. Isso é para poder não falar o quê? Uma coisa que pareça com isso. Caramba, para não falar uma coisa que pareça com as duas primeiras sílabas. E por aí a coisa vai. Nos estádios de futebol, então, imagina as interjeições, as coisas que fluem da alma aí do torcedor. Bom, a palavra invocar, do latim, vocare, quer dizer chamar. Invocar é chamar para dentro de si, é pedir ajuda. Este verbo invocar é muito presente ao longo dos textos da Nova Aliança, no sentido de chamar para si o poder de Deus, para dentro de si mesmo. Portanto, através de nossas interjeições, como já vimos, são manifestações espontâneas de nossa alma, né? Podemos, com uma boa formação de hábitos espirituais, até mesmo inconscientes, fortalecer a nossa união e a nossa relação com Deus, como deve ser. Tal como o ramo da videira está sempre ligado a ela. Assim, passaremos a adotar o hábito de invocar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Ao invés de ficar evocando Santa Bárbara, no caso de tempestades, meu santo isso, meu santo aquilo, enfim. São diversas essas Nossas Senhoras também aí do mundo católico. Pessoas de boca suja, ao adotar palavrões como interjeições, confirmam sua ligação com o Deus deste mundo, o imundo. Aquele a quem o apóstolo Tiago narra que a amizade com ele, a amizade com o mundo, é inimizade com Deus. Tiago 4,4, né? Dessa forma, mesmo sem saber quando você invoca nome de santos e de Nossas Senhoras, o diabo, aquele que veio para lhe roubar, matar e destruir, como está lá em João 10,10, né? Ele que está fazendo isso com você, fazendo você invocar essas coisas, através do engano, da mentira, pois o diabo é o pai da mentira, não é? Está lá em João 8,44, levando você a se apegar a ídolos, imagens de santos, superstições, amuletos, umbandas, vidus, esquibandas e outros demônios trazidos da África, e que ainda querem que o próprio governo, né, através do Ministério da Cultura, libere dinheiro para os quilombolas preservar essas coisas, esses atrasos espirituais, alegando serem raízes da nossa raiz. De forma que, para enganar você e adotar ídolos e levar você a invocar o nome deles, religiosos com falar manso, com roupas de santo e com palavreado religioso, adotam procedimentos com estereótipos santos, adotando templos, enfeites e imagens com semblantes angelicais, impressionismos pentecostais e outras artes do mal, tudo para fazer passar como sendo da parte de Deus. Tal como vem acontecendo ministérios espirituais e de cura, todo dia aparece mais. Cura, parece nem precisa de médico mais e nem de hospital. Curas milagrosas religiosas. Mas sabemos que isso não é de nos espantar, né? Porque sabemos que o próprio diabo se transforma em anjo de luz para enganar incautos, fazendo ficar... E se você ficou assustado com o que eu estou falando aqui, isso está lá em 2 Coríntios 11:14, que fala que o mal, ele se disfarça do bem, até com poderes, né, para enganar, se possível, até os eleitos. Então, não nos basta apenas crer,
crer. Eu creio muito nisso, mas não nos basta apenas crer, mas saber também em quem temos crido. Tal como está em 2 Timóteo 1,12, quando o apóstolo fala, porque eu sei quem tenho crido, e sei que em quem tenho crido tem poder. 2 Timóteo 1,12, né? Capítulo 1, versículo 12. Assim, invoque sempre o nome do Senhor, para que as bem-aventuranças previstas aos que se limpam e purificam os corações lhes leve a ver Deus. Isso está lá em Mateus 5,8. Portanto, não invoque mais ídolos religiosos do candomblé, espiritismo ou mesmo do catolicismo. Sempre alertamos em nossos vídeos que o nosso encargo é mostrar pérolas maravilhosas escondidas na vasta riqueza do Evangelho do Reino dos Céus, rompendo-se com atavismos religiosos, onde o crescimento espiritual é impossível e não ultrapassa o ponto que a doutrina permite, a que a doutrina religiosa permite, segundo visões mediadoras de quem se locupleta, se enriquece às suas custas, mercadejando a sua fé, como incautos que somos diante do poder desse povo, né? Que se alvora com títulos sacerdotais e pastorais. É um perigo. Mas, como falávamos sobre o evocar o nome do Senhor, não estamos criando ou inventando nada aqui não. Veja bem que até nas saudações do apóstolo Paulo, ele se dirige e direciona as suas epístolas às pessoas cujo nome ele se recorda na hora. Mas também estende as suas saudações generalizadas a quantos em qualquer parte do mundo usam e invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tal como está, por exemplo, em 1 Coríntios 1:2, capítulo 1, versículo 2. É pretensão minha que você e mais pessoas passem a invocar o nome de Nosso Senhor. Pois tal como está no texto de Romanos 10:14, como as pessoas invocarão o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, se nele não crerem, né? E lá está. E é possível crer naquele de quem nada ouviram? Está lá. E como ouvirão, se não há quem fale sobre ele? E como falarão sobre o Senhor, se alguém não for para isso enviado? Então, temos feito isso e não é pretensão minha que você vá passar a invocar o nome do Senhor e ensinar e usar esse atalho. Quanto mais você aprender sobre o Senhor, mais ele será o assunto da sua vida. É isso que nos leva ao otimismo da fé e da esperança. Você pode até ficar surpreso sobre o quanto já foi comum no passado invocar o nome de Nosso Senhor. Mas veja que em Atos 9:14, quando Ananias, aquele que socorreu Paulo por uma revelação impositiva da parte de Nosso Senhor Jesus, Ananias contra-argumentou a Cristo dizendo: mas Senhor, Paulo trouxe consigo ordem dos sacerdotes de Jerusalém para prender todos os que invocam o seu próprio nome. Todos que invocam o seu nome. Está vendo? O hábito era comum. Em Atos 2:22, logo após a Pentecostes, Pedro, agora cheio do Espírito Santo, inicia o seu ministério dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Paulo não estava presente na ocasião de Pentecostes, mas ele mas invocar o nome do Senhor passou a ser uma das partes mais comuns em seu ministério a nós, os gentios. E foi todo desenvolvido em cima dessa doutrina. Um exemplo disso está em Romanos 10:12,
onde diz: pois não há distinção entre gregos nem judeus, né? Entre nós gentios e os judeus, uma vez que Cristo é o mesmo e rico para com todos que invocam o seu nome. Também em 2 Timóteo 2:22, Paulo diz a Timóteo: fuja das paixões da mocidade, segue a justiça e a paz com aqueles que de coração puro invocam o nome de nosso Senhor Jesus o Cristo. Você pode até pensar que a prática de invocar o nome de Cristo é um fato novo e apenas pertinente ao Evangelho do Reino dos Céus. Mas não é assim não. Pois a interjeição humana, da alma humana, ela acompanha a história do doente humano, né? do ser humano. É uma linguagem da humanidade, desde a sua origem, na antiga aliança. Então, o primeiro a invocar o nome do Senhor, claro que não era o nome do Senhor Jesus, porque naquela época ele ainda não estava entre nós. O primeiro a invocar o nome do Senhor Jesus foi o neto de Adão. Foi Enos, filho de Sete. Isso está lá em Gênesis 4:26. Ele foi o primeiro a invocar o nome de Deus. Em Gênesis 12, Abraão. Em Gênesis 12, de 7-8, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: darei à sua descendência essa terra. E ali Abraão edificou um templo e passou a invocar o nome do Senhor. Sobre o rei Davi é onde eu vou falar mais, porque os profetas todos falam do invocar o nome do Senhor, mas o rei Davi fez disso o seu amuleto de sorte, de suas vitórias. Ele atribui tudo a invocar o nome do Senhor. Está vendo? Você não sabia dessas pérolas, porque as religiões não as revelam. Então o rei Davi passa a invocar o Senhor como a sua força oculta. Em 2 Samuel 22, leia, se você estiver curioso a respeito disso, leia o capítulo todo, porque lá Davi dá seu testemunho de suas vitórias. Na minha angústia e no meu perigo, eu invoquei o nome do Senhor. Ele ouviu a minha voz. Então a terra se abalou, o chão se estremeceu, vacilaram os fundamentos do próprio céu e se estremeceram, porque ele, meu Deus, se enfureceu contra os meus inimigos ao ouvir eu invocar o seu nome. Isso está nos salmos do rei Davi. Em Salmo 14:4, acaso não entende todos esses obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão? É porque eles não invocam o nome do Senhor. Porque quando as coisas estão muito bem, as pessoas esquecem de Deus. E assim foi com a cultura dos judeus. Ficavam no cativeiro preso, invocavam o nome do Senhor, saía. Depois as coisas estavam muito boas, esquecia de invocar. Isso acontece conosco até hoje. Se as coisas estão muito boas, a gente nem lembra de Deus. Salmo 17:6. Eu te invoco, ó Deus da minha vida, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras, né? Salmo 18:3, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Salmo 18:6, na minha angústia, invoquei o nome do Senhor, gritei por socorro, e ele me ouviu. Salmo 50:15, diz Deus, invoca-me no dia da tua angústia e da tua amargura, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 55:16, eu, porém, invocarei o nome de Deus, e o Senhor me salvará. Salmo 80:18. E assim,
Não nos apartaremos de ti, ó Senhor. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Salmo 91, 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, sempre que me invocar. Salmo 99, 6. Moisés e Arão, entre os que invocavam o nome, chamava o Senhor e ele ouvia, né? Salmo 105, 1. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido antes os povos e os seus feitos. Salmo 16, 2. Amo ao Senhor, porque eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e minhas súplicas, porque inclinou para mim os teus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação e tristeza, mas invoquei o nome do Senhor e o Senhor livrou a minha alma. Salmo 116, 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmo 19, 145. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observo os teus decretos. 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam o seu nome. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Jeremias 6,4. Não é de agora que me invocarei, que já estás me invocando, ele falando para o próprio profeta. Jeremias 33, 3. Invoca-me, lhe responderei, lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabia. Oséias 7,7. Todos eles estão quentes como um forno e consome os seus juízos. Todos os seus reis caem, ninguém há que me invoque. Se não invoque, se você não invoca o nome do Senhor, coisas ruins aparecem na sua vida. Joel 2,32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Porque aos que forem salvos, como o Senhor prometeu, ele atenderá. Jonas 1,6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse que passa contigo. Agarrado ao sono, levanta-te e invoca o nome do teu Deus, porque assim ele, quem sabe, vai salvar a gente também, para que não pereçamos. Não, você está vendo que isso não é coisa, isso não é invenção nossa. Veja que na velha aliança, heróis guerreiros e sanguinários como Josué, Gideão e Davi invocavam o nome de Deus para se livrar da morte e de guerras. Mas nós, nos dias de hoje, para com Deus, temos uma relação mudada, totalmente diferente. Por ser Cristo o caminho, a verdade e a vida, tudo na nova aliança é como nos disse o próprio Cristo, em João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não adianta invocar o nome de Deus, se não for o Deus que passa por nosso Senhor Jesus o Cristo. Então, melhor do que invocar o nome do Senhor, para não ser necessário amputar a sua perna após um acidente automobilístico, ou invocar o nome do Senhor para que o ladrão não lhe mate durante o assalto, melhor é que acidentes e assaltos não ocorram na sua vida. Mas para que isso aconteça, é preciso que passemos a invocar o nome do Senhor por outros motivos ligados à sua santificação. Tal como invocar quando a sua mente sobrevier
antipatias raciais, homofóbicas, indiferenças e falta de misericórdia por quem passa fome e pede ajuda, sentimentos de lascívia, luxúrias, de paixões sexuais, quando sobrevier, né? A sensualidade, invocar o nome de Deus para se livrar disso. Enfim, o dia todo temos maus pensamentos, repletos de ódios, antipatia, de uma ala do time de futebol aqui, não sei o quê, de fulano, do vizinho que é chato, da TV Globo isso, do Bolsonaro por aqui, do Lula por mais não sei o quê. Então esses ódios estão aí. Antipatias e indiferenças aos que sofrem. Isso nós temos um coração que não é bom. Naturalmente, nós temos que passar a nos condoer com aqueles que sofrem. Nesses momentos devemos invocar o nome, ó Senhor Jesus. Porque você vê que algo está errado. Há um conflito de você contra você mesmo, quando você não é caridoso o bastante para com aquele que fala que está passando fome, e você dá para ele uma moedinha de 10 centavos, né? Mas então, enfim, o dia todo nós temos esses pensamentos, e devemos invocar o nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos livrará do mal e nos manterá longe de nosso derredor essas coisas ruins. Assim como o rei Davi, em suas guerras, disse: invoquei o nome do Senhor, e o universo inteiro conspirou a meu favor. Até rimou, né? Invoquei o nome do Senhor, e o universo inteiro conspirou a meu favor. Em 2 Samuel 22, acredite, Deus continua fiel ao lhe dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tal como está em Atos 2:21. Se firmes nessa fé, não será mais de assassinatos, de bandidos, de estupradores, de ladrões, o nosso maior temor. Pois disso, se fiéis à nova aliança, o Espírito Santo nos livrará. Então, não é a eles que devemos temer, mas sim haveremos de temer a tudo e a qualquer coisa, e a quem tiver poder de roubar e destruir a nossa alma, confundindo a nossa fé, comprometendo a nossa salvação. Isso está lá em Mateus 10:28. O Senhor disse isso. Não tema quem pode tirar a sua vida, mas quem pode destruir a sua alma, né? Vícios, paixões, lascívias, desamor e do que ameaça a nossa vida. Deus cuidará dela, né? Já que foi Ele que nos deu a nossa vida, Ele nos deu e Ele, por certo, também cuidará dela. Nós que viemos, né, da religião católica, ainda usamos dizer Nossa Senhora, mesmo sabendo que ela é Senhora de nada, pois nós só temos um Senhor, que é o nosso Deus, e mesmo assim através do seu Filho. Enfim, as intercessões fluem espontaneamente em nossa alma e são usadas com o sinal de exclamação. Elas sempre são exclamações. E acreditem, espiritualmente, interjeições nos dizem a que verdade ou mentira estamos invocando, estamos nos consagrando e estamos nos oferecendo. No passado, o povo judeu, quando felizes, se esqueciam de invocar o nome de Deus. Por isso estiveram em diversos cativeiros, como eu já disse, e voltaram a invocar, como nas guerras, invocavam e eram atendidos. Hoje devemos invocar, ó Senhor Jesus, pois quando você invoca, Ele libera e injeta vida e uma transição de vida para dentro de você. Ele transporta das sensualidades, depressões, ódios, vinganças, tristezas, síndromes de pânicos. O padre Fábio de Mello estava falando que está tomado de síndrome de pânico.
ansiedades, enfim, e principalmente indiferença para os que sofrem. E nos leva, aí como você evoca, então o Senhor nos leva para o plano dele, o plano de nosso Senhor Jesus. Resumindo, o sentido da fé de Davi era para os livramentos físicos do seu corpo, contra o inimigo, perigo de guerra, mas o sentido de nossa fé nos dias de hoje é para a nossa salvação. E que nos mantenhamos longe das contaminações do mundo, né? Melhor do que invocar o Senhor para não morrer após o acidente, e que o ladrão não nos mate durante o assalto, melhor é não haver acidente nem assalto. Então tenha fé no poder da sua fé, mas saiba que você deve saber em quem você tem crido, não é? Tal como fala o apóstolo lá em 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. E em João 10, 27 a 30, o Senhor Jesus nos disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrancará de mim. Continue evocando o nome do Senhor, amém? E quem estiver perto de você, se for do Senhor, toda vez que você falar, ó Senhor Jesus, ele vai dizer amém. Amém, irmãos?